Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Jair do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né? Vamos voltar a TNG, mais especificamente para o 8º episódio da primeira temporada, intitulado A Batalha. Gente, esse é um bom episódio, tá, da primeira temporada de TNG, né? Uma temporada que as pessoas falam que não foi lá essas coisas, né? Mas a gente tem um bom episódio aí, tá? Qual vai ser o plot desse episódio, né? A Enterprise, ela recebe uma chamada de uma nave Ferengi, tá? Dizendo que quer conversar um determinado assunto com eles, né? E aí fica aquela suspeita, né? Que os Ferengis, né? Aquela civilização que pensa muito no lucro, que é traiçoeira, coisa e tal, de repente quer conversar de uma forma amistosa, né, com a Enterprise, ficou uma coisa estranha. Aí o capitão, né, da nave Ferengi, né, disse que quer entregar para o Picard um presente, né, que é justamente o quê? A sua antiga nave, a nave onde ele comandava antes da Enterprise, que era Stargazer, né? A Stargazer, ela tinha sido surpreendida por uma outra nave, né, na época, né, que foi uma nave Ferengi, né? E aí, para ela poder, né, se livrar do ataque dessa nave Ferengi, o Picard criou o que ficaria conhecido como a Manobra Picard. Então esse é um episódio importante para o canon, tá, de Jornada nas Estrelas TNG, né? Essa Manobra Picard consistia em quê? Em você utilizar a dobra máxima por um intervalo de tempo muito pequeno, tá, para que o inimigo ficasse confundido, né? Como se você usando essa dobra máxima, você veria a Stargazer em dois lugares ao mesmo tempo e o inimigo teria que optar por uma das Stargazers que ele estaria enxergando ali, né? E aí é aquele negócio, você daria tempo, né, do Picard fazer uma manobra mais agressiva, né, contra a nave, no caso, né, contra a nave inimiga, no caso. E aí o Picard, com a Stargazer, ele faz isso, ele consegue destruir a nave Ferengi, né, e depois a nave ficou inutilizada, né, a tripulação, ou o que sobrou da tripulação da Stargazer, teve que ser resgatada, e a nave ficou perdida à deriva no espaço, né, Stargazer no caso. E aí agora os Ferengi estavam trazendo a Stargazer, né, para dar de presente para o Picard, né, os Ferengis que tinham sido destruídos em batalha, né? Então ficou um negócio muito estranho. E aí esse capitão Ferengi, ele estava dando a nave, ele não estava vendendo a nave. E aí os próprios comandados Ferengis ficaram muito surpresos com aquilo, né? Porque, obviamente, né, a Stargazer daria uma bela de uma grana para eles, né? Dentro dessa mentalidade, né, capitalista selvagem que eles têm, né, de buscar o lucro a todo custo, né? Então ficou um negócio estranho também para os comandados, tá, desse capitão Ferengi aí no caso, né? Só que o que estava acontecendo também, o Picard estava sofrendo com muitas dores de cabeça, e no século 24 dor de cabeça já era uma coisa que não existia mais por causa, né, do mapeamento do cérebro, que você conseguia descobrir a causa da dor e você acabava com a dor. E essas dores de cabeça, a Crusher não estava descobrindo qual era o real motivo delas. E o real motivo delas era o seguinte: esse capitão Ferengi, na verdade, ele estava montando uma tremenda de uma arapuca, né, para o Picard, né? Por quê? Porque o filho dele, né, foi, vamos dizer assim, era o capitão da nave que atacou a Stargazer, no caso, e que acabou sendo destruída pela Stargazer por causa da manobra Picard. Então esse capitão, né, que estava oferecendo Stargazer para o Picard, agora, na verdade, ele estava fazendo um plano de vingança, no caso. E aí ele tinha uma espécie de esfera, né, que era uma espécie de amplificador, né, e essa esfera é que fazia, né, o Picard sofrer dores de cabeça, né. Eles atocaiaram lá uma esfera também na Stargazer, né, e essas duas esferas se comunicavam e faziam, né, o Picard sofrer as dores de cabeça e ter lembranças da batalha. Então o Picard estava ficando cada vez mais zureta das ideias ali, né, até que tem uma hora que ele simplesmente vai para Stargazer, né, e revive a batalha da Stargazer com os Ferengis, mas agora com a Enterprise sendo, né, fazendo as vezes da nave Ferengi ali no caso, né. E aí o que vai acontecer? É claro que o Picard vai usar a manobra Picard contra a Enterprise, né, e aí o nosso amigo Riker, né, fala pro Data: arruma uma solução aí rápida, porque você é um androide, você é o cara que pode pensar mais rápido numa solução aí.
Aí o Data arrumou uma solução meio marota lá, que eles estavam numa região de espaço onde existiam muitos gases, aí o deslocamento da Stargazer mostraria a compressão desses gases e daria para dizer onde estaria Stargazer real e onde estaria Stargazer de mentirinha, no caso ali, né? Foi uma solução, quer dizer, meio simplória, né? Para essa manobra tão exaltada do Picard, né? Para você neutralizar essa manobra tão exaltada do Picard, tão exaltada no cânone, né? Mas aí, como a coisa era contra a Enterprise, né? Tinha que achar uma solução rápida ali, e a solução que foi achada foi essa, né? Então, quer dizer, o Picard ele vai sofrer essas influências, né, dos Ferengues, né, na mente dele, coisa e tal, né? E aí, com muita conversa, né, o Riker vai conseguir convencer o Picard a destruir a esfera, né, que influenciava a cabeça dele, né? E aí ele vai voltar a si, né? Ele vai voltar a si no caso, e ele não vai mais atacar a Enterprise. E com relação ao Capitão Ferengue da outra nave, os próprios Ferengues se revoltaram contra o Capitão e aprisionaram ele porque ele estava desrespeitando uma regra básica, né, dos Ferengues, que era buscar o lucro a todo custo quando ele deu a nave Stargazer para o Picard, né? Então, quer dizer, a tripulação da nave Ferengue ela não sabia, né, dessa maquinação do Capitão, desse plano de vingança do Capitão da nave deles contra o Picard, no caso, né? Por que esse episódio ele é importante? Primeiro, uma coisa que chamou muito a atenção, os Ferengues, né, em TNG, eles sempre foram vistos de uma forma muito caricata, né? A forma como eles foram apresentados, né, alguns episódios atrás, né, era muito caricata, né? E a gente vai ver os Ferengues mais bem trabalhados em Deep Space Nine, né, com a questão do Quark, né, da família dele, coisa e tal. Mas esse episódio, a batalha, né, esse oitavo episódio da primeira temporada de TNG, os Ferengues não estão sendo vistos de uma forma caricata, eles estão sendo vistos ali como inimigos, entendeu? Reais, inimigos reais e perigosos ali. E o mais interessante, né, essa coisa dos próprios Ferengues, né, aprisionarem o seu capitão porque o capitão não está respeitando os lucros lá, as regras de aquisição dos Ferengues, né? Então, quer dizer, a gente não está vendo, né, os Ferengues de uma forma caricata. Talvez um pouquinho ali no início do episódio, quando eles foram teletransportados para a ponte da Enterprise e ficaram falando, pô, vocês têm mulheres na tripulação e mulheres vestidas, não mulheres nuas, coisa e tal, né? Ali ficou um pouquinho caricato, sim. Mas a forma como os Ferengues foram tratados no resto do episódio foi uma forma bem interessante, tá? Não, foi uma forma bem séria, tá? Eles não soaram como alívio cômico nesse episódio, não. Eles soaram, inclusive, como inimigos bem perigosos, né? Ficou muito bacana isso. E no mais, né, a gente poder ver esse desenvolvimento do Picard, né, a gente poder ver essa batalha, né, da Stargazer, né, o surgimento dessa manobra Picard, né, foi um episódio muito importante para a construção do personagem Jean-Luc Picard, né, e que mostra esse passado dele, mostra a antiga nave dele, né, que todo mundo falava, que é tão falada, né, que é a Stargazer, coisa e tal, que o Picard cita tanto, né. Então é um episódio que vale muito a pena você revisitar por causa dessas importâncias que ele tem para o canon, né. É muito interessante você ver esse episódio por causa disso. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. O texto desse episódio vai estar na batataespacial.com.br, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, dar o seu likezinho lá no Diário do Capitão, tá? Que isso ajuda sempre muita gente, tá? Abração, fui, até a próxima.